Boa noite, irmãos. Paz e bênção, né? Olha que responsabilidade. Mas glórias a Deus por tudo isso, né? Que o Senhor está nos dando, essa oportunidade. Sempre eu costumo dizer que às vezes a gente chama de uma oportunidade que não deixa de ser um grande privilégio, né? A gente poder estar fazendo o trabalho de Deus, a obra do Senhor. E é um privilégio muito grande quando a gente tem uma oportunidade. No primeiro momento, a vontade é de dizer não, é de correr. Muitas vezes nós temos medo, né? Nós sentimos medo. Mas a palavra de Deus diz que se nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, Ele lança fora todo o medo, né? E nós estamos sempre buscando, muitas vezes, fugir dos compromissos, das responsabilidades nesse sentido, por causa que tememos, achamos que ainda não estamos prontos, achamos que não estamos preparados, mas a palavra de Deus também diz que Ele sempre nos dá a oportunidade àqueles que se dispõem a buscar o Senhor. E hoje nós vamos estar estudando a lição número 6 do nosso livro, A Isca de Satanás, que nós estamos estudando esse ano. Então eu vou convidar a todos que abram, né, a Bíblia, 2 Timóteo 3, versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Muitas vezes, quando nós estamos ainda sem conhecimento de Deus, quando nós estávamos, né, eu acredito que todos aqui já fizeram uma decisão e hoje são filhos de Deus, servos do Senhor, mas teve um momento da nossa vida que nós ainda não éramos pessoas que conheciam essa verdade tão preciosa, tão maravilhosa, que é a palavra de Deus. E, por isso, muitas vezes nós ouvíamos alguém falar para a gente de Deus, ouvíamos falar do amor, da misericórdia e da graça do Senhor, mas nós não entendíamos direito o que significava isso. Até que um dia, o Senhor Jesus, pela sua misericórdia e graça, Ele entrou através do seu Santo Espírito em nossos corações e nossas vidas, e nós passamos a compreender melhor tudo isso que nós lemos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Timóteo, 2 Timóteo 3,7, aprendem sempre, ou ouvem, né? Mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão sempre ouvindo, sempre aprendendo, né? Muitas vezes nós aprendemos alguma coisa daquilo que nós ouvimos, mas a gente não consegue colocar aquilo em prática. Por quê? Porque muitas vezes a gente não praticamos, né, essa palavra, muitas vezes nós não colocamos realmente em prática, fica somente na nossa mente. Quando saímos daqui, a palavra de Deus diz que somos muitas vezes como uma pessoa que se olha no espelho, ali ela se vê como ela está, mas logo quando ela se retira da frente do espelho, ela esquece como estava a sua aparência. E muitas vezes somos assim. A gente aprendemos a palavra, ouvimos a palavra, damos a atenção, mas logo esquecemos. Logo nós nos distanciamos dessa palavra. Porque o que está faltando muitas vezes é colocar essa palavra em prática na nossa vida. E para sair da onde Deus nos colocou, por exemplo, às vezes por qualquer motivo, estamos numa igreja ou no trabalho, ou até mesmo num grupo, né, em que nós fazemos parte, e muitas vezes, por qualquer dificuldade, nós queremos sair do meio dali. E muitas vezes saímos, como o tema fala, a armadilha de Satanás é a ofensa, e muitas vezes nós saímos ofendidos daquele meio, daquele local, né? Vamos usar aqui, por exemplo, numa igreja. Quantas vezes, né, pessoas que já mudaram por várias vezes de igreja, muitas vezes ela já estava lá adorando a Deus, buscando, mas por algum motivo, por alguma discórdia no sentido de não concordar com determinados assuntos, a pessoa se sente magoada, se sente ferida e não procura se aproximar da pessoa da qual ela não concordou para resolver essa situação. E ela prefere muitas vezes se afastar. E muitas vezes se afastar da igreja. Mas, então as pessoas se ofendem e saem e vai para um outro local. Como eu falei aqui, nós estamos dando o exemplo de uma igreja, aí a pessoa chega naquela outra igreja, não resolveu a situação da qual aconteceu lá, e ela chega ferida naquela igreja. Mas o problema maior é que a pessoa não reconhece que aquela ferida
não foi causada somente pela pessoa que ela acha que causou aquilo a ela, mas precisa haver um certo reconhecimento de que ela também causou mágoas e deixou ali alguma ferida naquela outra pessoa. Então, quando a pessoa vai para um lugar desse, ou para uma outra igreja, ela chega lá naquela situação e aí ela precisa resolver, porque o problema vai acompanhar para onde ela for. Então, aqui a palavra de Deus diz que nós, quando aceitamos Cristo, nós somos como criança recém-nascida, que precisa do genuíno leite espiritual. A palavra de Deus diz que cada um de nós que aceitamos Cristo, apesar de muitos aceitaram Cristo na idade adulta, muitos aceitaram na juventude, como o pastor Rubens, né? E muitos já aceitaram Cristo já na meia-idade, mas o certo é que todos, quando aceitam Cristo, eles se tornam um bebê espiritual. E para que ela possa crescer espiritualmente, ela precisa se desenvolver. E a palavra de Deus diz aqui que nós, no texto, no grego, eu não sou nada bom de grego não, irmão, mas eu vou ler, eu vou dizer o que o livro diz, né? No grego, os irmãos têm aí, nos seus livros, a palavra teknon, que significa bebês ou filhos imaturos ainda, né? A palavra teknon significa bebês ou filhos imaturos. Um exemplo disso é nós quando aceitamos Cristo. Eu vou estar dando muito esse exemplo assim. Quando nós aceitamos Cristo, nós somos bebês ainda espirituais, como eu estava falando, bebê espiritual, e precisamos nos desenvolver. Mas para que possa haver esse desenvolvimento, precisa, primeiramente, uma boa nutrição, o cuidado dos pais, né? Ou seja, aquela pessoa que nos convidou, aquela pessoa que nos levou para a igreja, muitas vezes ela precisa estar ao nosso lado, nos acompanhando, para que possa haver esse desenvolvimento. E precisa o alimento espiritual, a palavra de Deus, todos os dias. O exemplo é que se nós passarmos mais de um dia sem nos alimentar fisicamente, a gente vai termos alguns problemas. Muitos têm problema de enxaqueca, outros têm problema mesmo de desmaio, e uma série de problemas relacionados a isso, porque não se alimentou. E uma criança ou um bebê espiritual, se ele não se alimentar da palavra de Deus, logo ele vai ficar frágil, logo ele vai ficar com dificuldades, e ele vai, em algum ponto, até mesmo desistir ou até mesmo morrer espiritualmente. Mas quando uma pessoa se desenvolve fisicamente e espiritualmente, ela deixa de ser um tecno ou bebês imaturos, ela passa a ser huios, outra palavra grega, huios, aí está no livro, né? E ela passa a ser um filho maduro, uma pessoa já que busca o conhecimento, que se alimenta corretamente, que busca cada dia crescer através da oração, através da leitura da palavra, através da voluntariedade de estar sempre buscando, estar de alguma forma contribuindo e ajudando na obra do Senhor. É importante, irmãos, a gente buscarmos esse crescimento. É uma reunião como essa que hoje nós estamos aqui recarregando nossas baterias espirituais. Costumo dizer que o culto de crescimento cristão na igreja, o culto de quarta-feira e também como os cultos também que tem durante a semana, são aqueles cultos que a gente vem realmente recarregar nossas baterias. Precisamos, porque se a gente estivermos dando oportunidade para o inimigo e deixarmos de vir congregar, nós vamos perdendo a nossa energia, nós vamos perdendo força. Eu trabalho no ramo de caminhão, né? E de vez em quando a gente precisa trocar de bateria, pega de um caminhão, bota no outro, para poder o caminhão pegar, porque é difícil empurrar um caminhão, é difícil. Não tem como, né? Até porque quem conhece aqui de caminhão, para você empurrar um caminhão depois que ele seca o balão, é difícil. Então, a gente precisa estar recarregando. Sempre, de vez em quando, tem caminhão que fica lá na minha oficina por mais de 3 dias, 4 dias, e a gente precisa lembrar de ir lá, ligar o caminhão, para poder ele não descarregar a bateria. Mas acontece muitas vezes que a gente está intertido lá em outros serviços e a gente esquece de fazer isso. E aí a bateria cai, perde energia, descarrega. E aí é uma luta para voltar de novo. Tem todo um sacrifício, todo um trabalho. E na nossa vida espiritual não é difícil, irmãos, isso acontecer se nós não estivermos buscando o alimento espiritual, nós estivermos orando,
lendo a palavra, congregando, em comunhão com os irmãos. Se nós não estivermos fazendo isso, nós também vamos, a exemplo do carro, né? Eu dei o exemplo de caminhão porque eu trabalho, mas um carro também dos irmãos, se não ficar muito tempo sem ligar o carro, ele perde a carga da bateria, né? Então, assim, quando uma pessoa se torna um filho maduro, ou seja, huios, em Atos 17, versículo 11 e 12, Atos 17, versículo 11, os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Versículo 12. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Veja bem o que a palavra de Deus aqui, irmãos, no contexto dessa história, Paulo pregou numa cidade de Tessalônica, ele e Silas estavam fazendo a obra do Senhor, a obra missionária, e as pessoas ali ouviram a palavra e logo de bom grado receberam a palavra. A palavra de Deus diz que eles foram edificados e muitas pessoas se converteram. Isso na igreja de Tessalônica. Mas logo veio os judeus, aquelas pessoas que faziam oposição a Paulo, e elas começaram a dizer que Paulo fazia determinadas coisas, ou seja, fazendo a mente daqueles irmãos, trazendo palavra de mentirosa mesmo, palavra, para tirar tudo aquilo que Paulo tinha semeado no coração daquelas pessoas. E logo eles, por não ter ainda o conhecimento, por não ser um filho ruios, maduros, eles ainda eram filhos bebês, e logo eles deixaram-se persuadir. O que acontece? Paulo teve que fugir de uma cidade, de Tessalônica, para a outra cidade, de Bereia. Quando Paulo pregou em Bereia, o mesmo aconteceu. As pessoas aceitaram Cristo, procuraram se aprofundar na palavra, procuraram crescer espiritualmente, e logo também aqueles mesmos judeus, fariseus que vieram perseguir o ministério de Paulo, eles tentaram fazer a mesma coisa com os crentes de Bereia. Mas a palavra de Deus diz que os de Bereia não cederam a esse tipo de conversa. Eles não cederam a essa palavra dos fariseus, dos hebreus, dos judeus que perseguiam o ministério de Paulo. Então o que acontece? A palavra de Deus diz que eles examinavam as Escrituras, eles viam se as coisas eram realmente de fato como eles estavam falando, estavam pregando contra Paulo. Eles examinavam. Tanto que eles não cederam, que eles pegaram Paulo, quando a perseguição se acirrou, eles pegaram Paulo e fizeram o Paulo, de alguma forma, tirar Paulo daquele local, para que ele ficasse protegido daquelas pessoas, daqueles homens. Então, veja bem a importância do crescimento espiritual, a importância de ser um filho maduro espiritualmente da palavra de Deus. Um filho maduro é aquele que não guarda a ofensa no seu coração, aquele que muitas vezes é ofendido, é magoado, muitas vezes é causado muitos maus a ele, mas ele não guarda essa palavra ou essa perseguição no coração. Ela busca a Deus, ela entrega para o Senhor, ela ora até mesmo por aquela pessoa que está perseguindo ela. Isso é uma pessoa que recebe a ofensa, mas ela não as recebe e não fica guardando aquela mágoa. Isso é uma pessoa madura, um filho maduro. Já o filho bebê, espiritualmente, ele cede a tudo isso. Então, a importância, irmãos, de nós crescermos cada dia na palavra do Senhor. Agora, o crescimento intelectual, como é que ele vem? O crescimento intelectual, ele vem através do aprendizado, né? Dos estudos. Quando nós quisermos crescer intelectualmente, nós precisamos o quê? Estudar. Estudar, buscar conhecimento, né? Muitas vezes a pessoa chega a um grau, vai para uma faculdade, depois faz uma pós-graduação e assim segue por diante, até chegar em graus mais altos, né? Como muitos aqui têm buscado. E isso é muito saudável. Nós precisamos crescer físico, mental e espiritualmente, né? Mas precisamos entender bem isso aqui. Então, o crescimento intelectual, precisamos buscar esse entendimento, esse crescimento. Agora, o crescimento espiritual, o crescimento físico, é produto do tempo, alimentação
e saúde física. O crescimento físico, ele é produto do tempo. Você não vai ver uma criança de 2 anos, como o autor do livro aqui cita, uma criança de 2 anos de idade com 1,80 m. Não pode. Isso é podemos até dizer assim, uma aberração, se isso acontecer, da natureza, né? Não pode acontecer. Uma criança de 2 anos de idade com 1,80 m. Eu acredito que ninguém ainda ouviu falar nisso aí. Mas precisa de tempo. Aquela criança vai crescer, vai se desenvolver, vai chegar a uma faixa etária de idade, vai passar por todas as fases, né, de juniores, adolescentes, jovens, e depois vai chegar na maturidade. Mas tem que passar por essas etapas. Esse é o crescimento físico. Agora, para o crescimento espiritual, é o resultado da obediência. Eu peço que coloque aí 1 Pedro 4, versículo 1. O resultado da obediência é o crescimento espiritual. 1 Pedro 4 e o versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Veja bem aí o que a palavra de Deus diz. Que para nós crescermos espiritualmente é o resultado da obediência. Cristo, irmãos, ele foi obediente até a morte, a palavra de Deus diz, e morte de cruz. Não que Cristo tinha pecado. Cristo, em nenhum momento, ele teve pecado. Cristo não tem pecado, jamais. Se ele tivesse um pecado só, que seja, Cristo não poderia morrer por nós. Não poderia ser o nosso Salvador. Quando a palavra de Deus diz aqui que Cristo, ele sofreu, naquele momento, daquela agonia, naquela cruz, ele estava sobre Cristo os nossos pecados, não de Cristo. O nosso pecado estava sobre ele. E ele, sabendo de tudo aquilo que ele iria padecer, ele sabia que ele ia sofrer, sabia que ele ia ser chicoteado, sabia que ele ia ter as mãos e os pés pregados naquela cruz. E por isso que muitas vezes nós podemos ver que Cristo, quando ele orava, a palavra de Deus diz que em um determinado momento, no suor de Cristo, saía como gotas de sangue, se transformaram como gotas de sangue. O quão intenso estava o sofrimento e a dor de Cristo naquele momento, mas em nenhum momento ele negou a sua missão. Até mesmo ele perguntou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se possível, né? Mas como não foi possível, ele teve que cumprir a sua missão, ir até a morte e morte de cruz. Em nenhum momento ele desobedeceu. E por isso a palavra de Deus diz também que nós, para crescermos espiritualmente, precisamos ser obedientes. Obediente à palavra de Deus, né? Obediente à nossa liderança, né? Ser obediente de todas as formas, né? Quem trabalha aqui, tem seus empregos, sabe que precisamos ter obediência pelo nosso chefe, né? Cumprir as ordenanças, cumprir os horários, né? Sermos obedientes em vários setores da nossa vida. E então, para que isso possa acontecer, esse crescimento espiritual possa realmente, de fato, acontecer, precisamos desenvolver a obediência. E a ofensa, agora passando aqui para outro ponto, a autopreservação. Eu vou abrir aqui agora no livro. Nós temos dois temas nesse capítulo 6, que o primeiro foi fugindo da realidade, que foi esse tema desse assunto que nós estamos conversando. Muitas vezes as pessoas fogem de um local para outro, porque elas não assumem o seu erro, muitas vezes. Muitas vezes a pessoa não assume que ela errou, que ela cooperou para que aquela situação acontecesse, aquela situação de ofensa, e ela muitas vezes ela foge. Ela não quer assumir a realidade, não quer assumir que ela também tem participação de tudo aquilo. Então, ao fugir dessa realidade, a pessoa acaba se deparando com outra realidade mais à frente, também que vai acontecer a mesma coisa. Então, como é que a pessoa faz quando a pessoa foge da realidade? Vamos aqui no livro, nós temos alguns exemplos, começando aqui no capítulo 6 do livro, aqueles irmãos que têm um capítulo. Geralmente as pessoas me perguntam quando devemos deixar uma igreja ou uma equipe ministerial. Até que ponto as coisas precisam chegar? Respondo:
quem foi que o enviou para a igreja onde você congrega hoje? Não é isso? Acredito eu, irmãos, que eu estou aqui na Igreja Batista União, porque muitas vezes, a princípio, eu não queria. Minha esposa sempre queria vir para cá. Chegou um momento que Deus também falou no meu coração. E eu não pude resistir mais, né? Então vamos congregar na Igreja Batista União. E ao chegarmos aqui, a gente nos sentimos muito bem, que é o primeiro ponto que a gente precisa acontecer. Se a gente está no local e a gente não está em paz, é porque ali não é a vontade de Deus. Né? Precisamos realmente estar no centro da vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de paz. Então, aonde nós estivermos, se nós estamos desfrutando de uma paz, nós acreditamos que foi a vontade de Deus para nossas vidas estarmos naquele local, como nós estamos aqui na Igreja Batista União. E então, se Deus nos colocou aqui, para estarmos aqui, Ele vai, no tempo que Ele achar, até quando nós devemos estar, Ele que vai determinar. Então, não é por causa, muitas vezes, de uma situação que eu não concordo, muitas vezes não é por algum assunto que eu não estou de acordo, que eu vou sair da igreja. Não, estou saindo da igreja porque eu não concordo com isso ou aquilo. Mas, muitas vezes, até saí ofendido e não procurei a conciliação com a pessoa da qual eu não estava concordando. Aí eu saio e vou para uma outra igreja. Será que eu, ao sair dessa igreja e ir para outra igreja com aquele mesmo problema, chegando lá, a situação vai melhorar para mim? Não vai. Porque o problema não está lá na igreja, nem estava aqui na igreja, o problema estava em mim. Então, por isso, irmão, nós precisamos entender, quando quando Deus fala para você sair, você vai sair em paz. Né? Isaías, capítulo 55, versículo 12, fala sobre isso. Diz aqui, está aqui, saireis com alegria e em paz sereis guiado. Olha que bênção, quando você sai de um lugar dentro da vontade de Deus, e na paz, aonde você chegar, você vai estar bem. Então, irmãos, nós precisamos sair de um determinado local, mas em paz com Deus, em paz com os homens, né? Em paz com todos, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, aqui, para simplificar a palavra grega, já falei, né, lá no começo, eu acho que eu vou ter que avançar mais um pouquinho aqui no livro. Então, se quisermos crescer e amadurecer, precisamos permitir que a verdade faça o que é preciso em nossas vidas. Não basta concordar mentalmente com ela, sem obedecer, embora continuamente aprendemos, mas amadureceremos, mas jamais amadureceremos por causa da desobediência, daquilo que nós estávamos falando anteriormente. Agora, estamos falando aqui da autopreservação. O texto do livro aqui fala que uma mulher, ela procurou o pastor, ela saiu da igreja, da qual ela congregava, ela procurou o pastor, e aí, numa das conversas, né, lá com o pastor, uma certa noite, ela convidou o pastor para um jantar, claro, na casa dela, junto com sua família, e, num determinado momento, o pastor perguntou, irmã, por que foi que você saiu da sua igreja anterior? Qual foi o motivo? E aí ela começou a se autodesculpar, né? Colocar ali, falando que o problema não era ela. O que ela queria dizer, claro, ela não falou com essas palavras, mas ela começou a dizer que, olha, o líder lá fazia determinadas coisas, fazia isso, e eu não concordei, e por isso saí. Então, aquele pastor, né, ele poderia muito bem ter aconselhado aquela mulher, a ela primeiramente voltar lá, reconciliar com o seu líder, com a sua liderança, rever aquilo que ela não concordava, para depois ela realmente tomar outra decisão. Só que o pastor não aconselhou dessa maneira, né? Por quê? Até porque ele também não quis magoar aquela irmã, né? Não quis logo a princípio que aquela irmã ficasse triste com ele. Então ele esperou ver o que ia dar a situação. Mas o texto, pelo livro aqui, a gente vê o pastor John, todas essas experiências aqui do livro, o pastor John Bever, ele estava contando as experiências que aconteceu realmente com ele, né? E também ele contava muitas vezes experiências com outros pastores, amigos dele, conhecidos, ou até mesmo alguma situação assim que chegavam até ele, né? O conhecimento dele. Então, aquela mulher ficou naquela igreja, mas logo, não durou muito tempo, ela também começou a discordar daquele pastor, com muitas coisas que aquele outro pastor fazia, né? Que não era
coisas erradas, simplesmente é porque o problema, como eu falei, e o livro fala, o problema estava nela e não nas pessoas. Então, é assim que acontece muitas vezes, irmão, se a gente não procurarmos mesmo nos reconciliar com as pessoas, da qual nós temos alguma diferença, se nós não buscarmos, e a palavra de Deus diz que nós temos que muitas vezes que nos humilhar, temos que ir até aquela pessoa. Eu queria compartilhar com os irmãos mais um texto da palavra de Deus aqui, para nós continuarmos aqui, nós estamos falando nesse assunto. Mateus 18, 15 e o 19. Mateus capítulo 18, do 15 ao 19, diz assim: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de imposto, ou publicano, né, na outra versão. Mas a palavra de Deus diz que aquela pessoa, muitas vezes, que o ofendeu por questão do orgulho, a questão muitas vezes, ali de não querer se reconciliar, muitas vezes achar que ela está com razão, achar que está certa. Veja bem, a palavra se achar, né? Achar que está certa, com razão, e o orgulho muitas vezes impede de a pessoa ir buscar a reconciliação com aquele irmão. Mas a palavra de Deus também diz que o irmão ofendido, ele pode tomar a decisão, tomar a iniciativa de ir até aquele irmão que o ofendeu. E ele pode chegar lá, pedir perdão. Veja bem, olha, a situação é bem diferente, né? A pessoa que o ofendeu é que devia pedir o perdão, mas o ofendido é que tem que buscar muitas vezes o perdão. Aí ele vai, conversa com aquele irmão, pede perdão, mas se o irmão mesmo assim não quiser se reconciliar, perdoar, ou mesmo se retratar, os dois ali, aí a palavra de Deus diz que ele vai, não desiste. Muitas vezes nós temos o hábito de, fulano lá fez isso comigo, eu vou lá tentar reconciliar com ele. Você vai e faz uma tentativa só. Bom, já fiz minha parte. Já que ele não quer me perdoar, deixa assim mesmo e segue a vida, né? Mas não resolveu o problema, continua ali. A palavra de Deus diz que a pessoa tem que voltar, pega mais uma ou 2 pessoas, 2 testemunhas, vamos lá de novo, fazer mais uma tentativa. Aí a pessoa vai, fala, pede novamente a reconciliação, a paz, que possa esquecer tudo aquilo, aquela ofensa que está ali prejudicando, né? Mas mesmo assim, a pessoa continua ali sem querer perdoar, continua mesmo muito ofendido, e aí a palavra de Deus diz, então leve o caso para a igreja. Se for irmãos, se for crentes, se for pessoas de Deus, leve para a igreja. Aí a igreja vai tratar do caso. Se ele não quiser ouvir a igreja, aí sim que a palavra de Deus diz, então entrega, né? Como Paulo, em determinada vez ele falou, entrega para Satanás, né? Porque se a pessoa não quer ouvir o irmão, não quer ouvir outras pessoas e também não quer atender a igreja, então não é crente. Aí a palavra de Deus diz que deve ser tratado como um gentil, uma pessoa que não conhece a verdade, uma pessoa que ainda não é nem um bebê tecnon, e nem uma pessoa, nem um filho ruios, né? Ainda não é filho, de forma nenhuma, porque se fosse filho, de alguma forma ela ia ceder, né? Então é assim que a palavra de Deus ensina, irmãos, que nós devemos realmente, mesmo que a gente for ofendido, muitas vezes não devemos fugir da situação. Não devemos também sair colocando a culpa na outra pessoa. Devemos enfrentar a situação, devemos buscar reconciliação, porque isso vai trazer grandes benefícios para nossas vidas, né? Então, continuando aqui, veja bem, muitas vezes o problema não está na pessoa ou seja, no local de onde a pessoa saiu. No caso, eu citei aqui a igreja, né? No meu caso, a Igreja Batista União, ou outro local que a pessoa possa ir. Aqui no livro, tem uma parte do livro aqui que fala que, na época em que os desbravadores, né, aquelas pessoas que saíam de um local para outro canto, ela ia descobrir novos lugares, né? Ali, de repente, conhecer, explorar novas áreas, novos locais. Elas saíam e elas iam caminhando.
quando chegaram a um determinado local, um sábio se colocou ali numa colina, num ponto alto daquele local, bem na entrada da primeira cidade. As pessoas chegavam lá com aquele sábio e diziam assim: olha, como é que é aí essa cidade aí? Essa cidade, como é que é essa cidade? Aí o sábio perguntava, eles faziam uma outra pergunta. A resposta vinha através de uma outra pergunta. Aí o sábio perguntava: como que era a cidade, lá da onde vocês vieram, da onde vocês saíram? Como é que era? Eles diziam: olha, as pessoas lá eram fofoqueiras, as pessoas lá não tinham consideração com ninguém, as pessoas faziam isso, aquilo, então eles falavam tudo que aquelas pessoas que eles achavam que acontecia. Então o sábio sabiamente dizia: olha, essa cidade aqui, esse local que vocês estão querendo vir, é igualmente o lugar de onde vocês saíram. As pessoas agem da mesma maneira. São fofoqueiras, fazem isso, aquilo, outro. Então, eles disseram: obrigado, porque você está nos poupando de muito problema. Então, eles foram para mais longe. Foram para mais longe. E logo vem um segundo grupo de pessoas, né? Desbravadores, fizeram a mesma pergunta para aquele sábio: como é o local aqui onde você vive, aqui, essa cidade? Ele disse: como é que era o local lá de onde vocês vieram? Veja bem, a mesma pergunta o sábio fez para o segundo grupo. Eles disseram: olha, as pessoas lá eram pessoas amorosas, pessoas que consideravam umas às outras, pessoas que tinham grande amor profundo umas pelas outras, pessoas que nos ajudavam. Quando tinha algum grande projeto, todos se reuniam para ajudar, para realizar aquele projeto. E eram pessoas muito legais. A gente só saímos de lá por causa que a gente precisa conhecer, explorar novas áreas, né, novos locais. Aí o sábio disse: olha, esse lugar aqui que vocês chegaram também é igualzinho o lugar que vocês, da onde vocês saíram. Veja a grande diferença, né? Irmãos, isso aí mostra na palavra aqui, na história, que o problema não está no local. O problema não está da onde nós saímos ou para onde nós vamos. O problema, muitas vezes, está em nós. Se a gente não resolvermos uma situação com um irmão ou com uma pessoa, seja do nosso trabalho, seja na igreja, seja da família, se nós não resolvermos essa situação, para onde a gente for, aquele problema vai acompanhar a gente. Aquele problema vai acompanhar a gente. Então, precisamos, primeiramente, reconhecer que o problema está em nós e que nós precisamos, quando nós nos libertamos desse problema com a outra pessoa, como nós já estudamos aqui muitas vezes, nós libertamos a nós e a outra pessoa também é liberta. Quando há esse perdão mutuamente, ambas são libertas. E que Deus abençoe, irmão. Nessa noite meu tempo acabou. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Amado, já estou pensando nas férias já. Queridos, obrigado, Regilson, pela palavra. Realmente, muitos de nós não se atentam para esses princípios de Deus dentro do seu corpo, dentro da igreja. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre isso. E, se houver necessidade, procure consertar, porque entre o povo de Deus deve haver paz. Nós convivemos com irmãos que são diferentes, que têm hábitos diferentes, têm comportamento diferente. Nem todo mundo é bonitão igual eu, mas a gente aceita. Não vamos se ofender. Então, amados, a coisa mais linda no povo de Deus são as diferenças. Porque é através das diferenças que a gente constrói. Não é verdade? O importante, amados, é que nós possamos, além de compreender, cooperar uns com os outros. E a Bíblia diz, Jesus ensina, que é impossível que não hajam ofensas, que não hajam escândalos na sua casa. Não é só na igreja, né? Você sabe que mais de 60% dos casais que se divorciam de novo. Por quê? Porque eles saem brigados. Você sabe que eu trabalho com atendimento com pessoas, e uma das coisas que eu estou desenvolvendo muito é a terapia do divórcio. Se você realmente não quer seguir com aquela pessoa, você precisa se preparar para aquilo. Não é isso que Deus quer, não é?
Mas se a pessoa decide, quem que vai convencer? Eu sempre digo, eu não posso decidir por você, porque não sou eu que vou viver a decisão. Quem tem que decidir é você. Não é? Eu posso te dar direções, sugestões, um conselho, uma palavra, mas a decisão vai ser sua, porque é você que vai viver. A mesma coisa diz respeito dentro da igreja. Quando nós nos ofendemos com uma palavra, aquele pastor bonitão lá, né? Toda vez que eu vou para a igreja, o bicho parece que só fala contra mim. Eu acho que ele tem alguma coisa contra mim. Estou só dando um exemplo, tá? E aí o irmão, Deus não é o pastor que está falando, né? O Senhor está falando com ele, mas ele se ofende. E aí ele sai. E sai ainda falando mal. E aí quando ele chega lá na outra igreja, o que ele vai fazer? A mesma coisa. Porque ele não resolveu o problema. Então, o ponto aqui é, nós precisamos resolver o problema. Lembre-se, a ofensa é uma oportunidade que Deus te dá de amadurecer. Ele falou muito bem sobre maturidade, mas eu fiz assim, de vez em quando eu faço umas formulazinhas para eu entender um conceito. Então, à medida que você vai crescer em maturidade, Deus vai te ver diferente como um pai, e Ele vai te dar mais o quê? Responsabilidade. E o filho maduro, o homem de Deus maduro, ele é guiado não por ele mesmo, ele é guiado pelo Espírito. Há uma diferença enorme nisso. Porque se você é guiado por você mesmo, você vai dizer, cara, rachei com aquele pastor. Acabou para mim, acabou. Estou fora. E aí, desculpa meu francês, que às vezes eu falo, você se lasca. Porque você não foi guiado pelo Espírito de Deus, foi guiado pelo teu próprio Espírito. E você vai sair com um problema nas costas e vai levar ele para onde for. Como eu falei semana passada, pela misericórdia de Deus, nunca eu precisei voltar numa igreja para consertar uma coisa. Porque eu só saio quando eu tenho absoluta certeza que é o Senhor orientando. Não é que Ele está me tirando daquele lugar, eu estou aqui há 25 anos, quase a minha idade toda, né? E Deus não orientou. Já teve um momento que eu disse, cara, agora eu estou ofendido, agora eu vou para... E aí o que o Espírito diz? Cresça com isso. Eu estou te incomodando com isso, porque eu quero te usar nessa área, nesse corpo. Então, se junta a mim, e Deus vai te usar, né, naquela área. Então, tá ligado? É isso aí. Então é isso, amados. Na semana que vem nós vamos falar um tema muito legal. Nós vamos falar sobre 2 perguntas que Jesus faz para os seus discípulos. A primeira pergunta, as perguntas são muito importantes na vida, para qualquer área. A primeira pergunta que ele fez para os discípulos foi, o que o povo diz que eu sou? E aí os caras disseram lá para ele, nós vamos falar sobre isso semana que vem. Aí depois Pedro fez uma segunda pergunta, Jesus fez uma segunda pergunta, mais profunda que a primeira. Nós vamos estudar ambas semana que vem, bem profundamente. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ok? Isso vai trazer para nós muitos entendimentos sobre o nosso relacionamento com Deus, nesse ponto aí das ofensas. E eu espero que você venha terça-feira, não... Quê? Não perda, né? Não perda. Quem falava isso era uma guia, mas vocês vão lembrar. Não perca, na próxima terça vai ser bênção também.